Olá, estamos no dia 24 de agosto de 2025, aqui estou, Juan Brandt, mais uma vez falando sobre psicanálise e temas que são de interesse desse campo. Hoje vou falar de Louis Lavelle. Eu estou aqui com a mais recente publicação feita no Brasil de uma obra dele, que é A Fala e a Escrita. É uma publicação da SEDET, saiu agora em agosto. Aqueles que me acompanham sabem o quanto eu me interesso por esse autor. Eu conheci, talvez há 2 anos, não mais que isso, e por indicação do Olavo de Carvalho. E foi uma surpresa para mim. Ele me apresentou eu estava fazendo as aulas, quando eu digo minha, nós. Presença Total. Que obra fantástica. Depois entrei em contato com o Erro de Narciso, que complementa muita coisa, e agora me vem A Fala e a Escrita, que eu recebi tem 2 semanas. Quero falar alguma coisa dali, porque isso tem a ver com o que eu venho descortinando como uma abertura da psicanálise para autores que ela sempre procurou desconhecer. Talvez porque a psicanálise sempre esteve muito voltada para o materialismo e o hedonismo. Eu diria que isso, às vezes, não é só de Freud, é de um monte de seguidores, talvez até mais do que Freud. Daí esses autores como Louis Lavelle não despertavam a atenção. Eu estou fazendo esse trabalho, esse esforço, no sentido da gente poder trazer autores como ele, para inclusive dar uma dimensão, uma nova dimensão para a psicanálise. E, embora Freud sempre tenha dito que a psicanálise não pode ter uma visão de mundo, nós sabemos o quanto Freud teve visão de mundo, seus seguidores tiveram, e as linhas mais contemporâneas têm uma visão de mundo baseada num progressismo materialista, hedonista. Então, falar de visão de mundo, que a psicanálise não pode tê-la, beira o ridículo. Então, vou colocar alguma coisa, mas, acima de tudo, uma necessidade de resgatar coisas que estão sendo perdidas, ou aspectos que estão sendo perdidas da humanidade, porque essa visão de mundo psicanalítica abandonou um lado do ser humano. Nós precisamos trazê-lo de volta. E esse lado só pode ser percebido e abordado por quem aceita um campo transcendente. E Louis Lavelle aceita. Estamos aí com ele filosofando, mas também, muitas vezes, entrando muito no campo da psicologia e, eventualmente, também da psicanálise. Então, vou falar sobre essa obra para escrita. A publicação original na França foi em 1947. Esta agora, brasileira da SEDET, é de agosto agora, corrente. Eu selecionei uns pequenos trechos da introdução, mas é uma introdução que tem título. O título é Sobre os atuais perigos da fala e da escrita. Interessantíssimo. Esse atuais é de 1947. Se esse autor estivesse vivo, talvez ele falasse mais coisa, não é? Então, no que eu selecionei, surge de imediato o seguinte trecho.
a corrupção da fala e da escrita é sinal de todas as outras corrupções. Ou seja, essa degradação que a gente assiste na nossa civilização, ela não está isolada da fala e da escrita. É ao mesmo tempo seu efeito e sua causa. E não se pode querer purificar uma ou outra sem purificar a própria alma. Então estamos falando dessa alma que em 47 já se mostrava bem afastada de um caminho virtuoso, poderíamos dizer. Passaram-se 80 anos. Me parece que a degradação é maior. A desproporção entre o som que fala e o erro que ela faz. Uma distância que aumenta todos os dias entre quem a profere, a fala, e quem a escuta. E a psicanálise, então, será que o que ela escuta realmente é o que está ali acompanhando aquela fala? E o contrário, a interpretação. Esta fala, ela faz sentido àquele sujeito que ali está? As pessoas falam como se fossem capazes de julgar ou de conduzir, dedicando toda a sua paixão a encobrir tanto sua ignorância quanto sua impotência. Isso, então, nos últimos... Eu vi isso muito no tempo da pandemia. Falava-se cada coisa totalmente sem sentido, de uma ignorância fantástica. Só que essas pessoas que falavam essas ignorâncias todas se julgavam capazes de julgar e conduzir a humanidade. Causaram muito mais mal do que até supõe. Produzimos com muita frequência uma linguagem primitiva e informe, a qual, se nada fizermos, logo ocupará o lugar da verdadeira conversação. Então, literalmente, parece que cada vez mais caminhamos na direção da conversa de abobrinha. Não sei se todos conhecem esse termo, mas é o falar muito sem dizer nada. Contentamos-nos em repetir e já não temos mais o gosto da descoberta. Aliás, com a internet, isto foi longe. As pessoas repetem o que está na internet. E agora tem a tal da inteligência artificial. Eu já fiz alguns testes e testemunhei algumas pessoas que me trouxeram verdades, grandes verdades descobertas por inteligência artificial. E fica bem evidente que é simplesmente um sistema estatístico extremamente burro, de uma ignorância catastrófica, que junta um monte de falas absurdas, denotando uma grande ignorância, mas quantitativamente isto vira verdade. A inteligência artificial talvez esteja sendo um passo adicional naquilo que Luiz Lavelle aqui estava apontando. Mas a fala pertence ao instante. Isso aqui é interessante. Ela deve ser excepcional, se não quiser testemunhar o vazio do pensamento, acreditando testemunhar sua abundância. É o que eu acabei de falar aqui agora. Deve estar em relação com as circunstâncias e a situação. As pessoas, quando repetem coisas que elas leem por aí, elas talvez não percebam que estão fora da situação, que está ali, no aqui e agora daquela conversa, e que as circunstâncias não têm nada a ver com o que ela está dizendo. Só que todos ali, na ignorância, acreditam que sim. Ela não cumpre seu papel se perder a oportunidade. Isso diz o Lavelle, ou seja, a fala tem que estar na oportunidade em que se justifica aquela fala. Quanto à escrita,
Ao contrário, o perigo é assemelhar-se demasiadamente à fala e tornar-se tão perecível quanto ela. Ela, a escrita, corre o risco de se aviltar quando é utilizada apenas para transmitir novidades, para produzir um movimento de opinião. A frase nos remete à imprensa contemporânea. Ela fabrica novidades que às vezes não tem nada a ver com as circunstâncias ou com a situação. Fabrica. Estão correndo atrás de novidades e, na verdade, toda essa fala demonstra o quanto esses comunicadores aviltaram a fala. Querem, na verdade, produzir movimento de opinião. E é interessante que eles ainda não perceberam que quando a gente quer produzir alguma coisa que vai contra a índole das pessoas, talvez a gente esteja produzindo uma opinião contrária. Sei não, mas eu acho que a imprensa está cada dia mais se aproximando do abismo, acreditando que está vencendo. Mais um parágrafo. A escrita não é nada sem o estilo. E esse é o estilo. A fala só alcança, em alguns momentos, privilegiados. Então, falar abobrinha está fora de estilo, a não ser que o seu estilo seja abobrinha. Mas o desprezo pelo estilo, tão comum hoje em dia, é um signo de baixeza de alma. Você não tem nada para falar e a pessoa ainda despreza estilo. E estilo, um linguajar chulo, que repercute muito na arte contemporânea. A música hoje em dia não tem estilo. O cinema, muitas vezes, não tem estilo. A pintura não tem estilo. É realmente a baixeza da alma. Tudo que permanece o faz pelo estilo. Se não tem estilo, vai morrer. Não é que aquilo que tem estilo não morra, mas será lembrado porque tem estilo. O estilo é a marca mesma da pessoa, quando ela aprende a realidade a partir de um enfoque único e cujo valor, portanto, é eterno, porque é único. Não é uma cópia, não é uma repetição, não é uma coisa sem valor, não é uma baixeza da alma. Mas a perfeição do estilo é toda interior. Uma perfeição que torna o pensamento transparente, porque interior, o estilo dispõe na tua verdade interior. E não reside, como se pensa, em uma certa beleza de som ou elegância. É tipo musiquinha que faz aquela rimazinha pobre. Então, um falso estilo, eu diria, que se bastasse assim mesmo. Há uma pureza de estilo que é propriamente moral, que se encontra em todas as espécies de expressão, e não somente na linguagem, e que, livre de todas as intenções da vontade e das complacências do amor próprio, só pode ser obtida por um despojamento severo, o qual, rasgando todos os véus entre o espírito e a realidade, nos dá a verdade de nós mesmos e do mundo em uma coincidência milagrosa. Todos os véus entre o espírito e a realidade nos dá a verdade de nós mesmos e do mundo em uma coincidência milagrosa. Que frase maravilhosa! Para o espírito, esse encontro entre a vida oculta e a vida manifesta é sempre uma graça tanto uma graça quanto uma ressurreição. Tanto uma graça quanto uma ressurreição. Nós renascemos quando temos estilo. Nós perdemos todo o valor sem estilo. E o estilo vem de dentro de uma transparência quando encontra a verdade. Isso tem tudo a ver com a obra
que eu mais admiro no Lavelle, que é a presença total. Quando eu lido com a realidade, reconhecendo-a como da totalidade que abrange o ser, e não escanteando a maior parte da realidade como desinteressante, como sem valor, aí eu me torno pobre. E eu não tenho muito a falar porque eu saio das circunstâncias, eu saio da situação. Se eu só busco a novidade, eu perco a totalidade. E se eu faço uma escrita que é a fala como ela tem pequena duração e a escrita está como fala, essa escrita também terá pouca duração. Se eu quero que a minha passagem pela vida deixe algum traço, esse traço tem que ter valor. A psicanálise está aí recebendo pessoas que estão inconformadas, insatisfeitas, angustiadas, despreparadas, frustradas, que não veem sentido na vida, para ajudar essas pessoas a adquirirem, talvez, palavra boa, algo de estilo, para resgatar uma alma que está perdida, que seguiu o caminho da baixeza. A psicanálise tem a proposta de resgatar as almas perdidas. Psicanaliticamente falando, da neurose. Mas eu acho que a gente pode tornar isso maior. Muito mais que da neurose. Dessa perda da vida sem sentido. Uma vida que como que não tem passado nem porvir. Não. A psicanálise, ela quer resgatar o passado a partir de uma compreensão do presente e linkando passado e presente, construir junto com essa pessoa que ali busca análise um porvir que vá não só até um velório, muito mais além do sentido da vida meramente hedonista. Então era isso que eu tinha desta vez. Agradeço a atenção, né? Todos que me seguem. Agradeço a editora Sedete por ter me alertado desta obra. E no final deste vídeo estão os meus contatos. Aqui fornecemos psicanálise, atendemos também casais, família, damos formação em psicanálise. Obrigado, até a próxima.